Boa noite, família! Que alegria estar aqui com vocês. Amados, eu quero pedir ajuda. Cadê a Bey? Cadê minha irmã, ministra? Corre aqui, Bey, me ajuda aqui. Amados, nós estamos dentro dessa série. Uma série que tem um lugar diferente no meu coração, porque... Obrigada, amada. Quando nós falamos sobre cura, eu acredito que é um tema que eu acabo lidando muito e que eu realmente acredito nesse evangelho. Eu sou testemunha desse evangelho. E quando a gente estava vindo hoje para cá, eu e meu marido, quando nós estávamos para entrar na cidade, eu acabei me deparando com uma circunstância de uma obra, e até aí tudo bem. E bem na hora que nós estávamos para entrar ali na cidade, por conta da obra foi fechado e disseram: olha, só vai poder abrir novamente às 3 da tarde. E ficamos lá esperando, e 3h10 nada, 3h20 nada, 3h30 nada, 3h40 nada, 3h50 nada. E então eu falei para o Daniel: meu amor, isso é espiritual. Isso é uma resistência para a gente de fato entrar na cidade. E ali eu comecei a guerrear, e então eu comecei a profetizar. E eu comecei a levantar as minhas mãos e falar: Daniel, vamos lá. E a gente levantou as mãos e a gente começou agora. Se abram as fronteiras, que se abra o caminho, que se abra, que se abra, que se abra. E ali os caminhões começaram a andar. E não tinha trânsito, não existia trânsito. No momento exato em que foi liberado, nós começamos a fluir. Então naquele momento Deus me falou: eu estou te mostrando profeticamente contra quem você estará lutando nessa noite. E o que Deus me falava é: existem pessoas que estão no tempo que já era o tempo marcado para terem passado, já é o tempo marcado para terem rompido, mas uma resistência e uma omissão diante da resistência os mantém atrasados. E eu olhei para o meu marido e eu falei: Daniel, por que a gente não começou a fazer isso há 50 minutos atrás? E essa noite o Espírito Santo me trouxe até aqui como uma voz profética para te dizer: tem coisa que já era para você ter começado a fazer há anos atrás. E essa noite Deus me trouxe aqui para quebrar uma resistência maligna na sua vida, para te tirar de um lugar de apatia, aquilo que Satanás tem tentado reter contra a sua vida. Aí onde você está, eu quero te convidar a se colocar de pé e dizer: eu rejeito a omissão, eu rejeito a apatia, e eu tomo posse da minha autoridade, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e começa a dizer a Ele que Ele é santo, 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 maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele cujo tudo pode passar, mas a tua palavra a tua palavra permanece a mesma. Tudo pode passar, mas o Senhor virá, a tua palavra se cumprirá. Nós te reverenciamos, nós te reconhecemos. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que veio como advogado, mas voltará como juiz, aquele que morreu como cordeiro, mas voltará rugindo como leão. Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que nos chama para fora, o Deus que nada sem Ele existia, e tudo que existe é por meio dEle que se faz, o Deus a quem nós entregamos as nossas vidas. Você sentir? Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Satanás, o seu tempo acabou. Agora eu dou uma ordem, eu te amarro, eu te amordaço, e eu ordeno: libere agora os ouvidos desse homem, os ouvidos dessa mulher, a perna, os braços, e eles irão caminhar. Você vai voltar a crer, essa noite você vai se levantar, o seu coração vai voltar a ter ânimo, você vai voltar a viver. Existe mais. Você
Pode agora olhar para quem está do seu lado e falar como profeta: essa noite é noite de mergulhar. Você vai mergulhar outra vez. Você vai terminar o que começou. É hora de terminar o que começou. Você começou a obedecer, mas obediência só é obediência se for completa. E hoje você vai completar. Aleluia! Senta no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia! Você pode se assentar. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você acha, eu quero falar um pouco para você sobre cura. E quando nós falamos sobre cura, nós precisamos falar do oposto, que é a doença, é a enfermidade. Quando nós falamos sobre cura, é inevitável falarmos de cura sem falarmos do antídoto da cura, da doença. O primeiro momento na Bíblia que nós veremos algo em relação à cura, uma necessidade de cura, ela na queda. Quando nós estamos em Gênesis e nós vemos a humanidade caindo, a Bíblia vai dizer que a morte entrou em cena. É interessante porque o Senhor disse: se vocês comerem do fruto daquela árvore, certamente vocês morrerão. E então Adão e Eva comem do fruto da árvore e aparentemente não morrem, porque continua existindo uma história com eles. Mas a questão é que não é porque eles não morrem fisicamente naquele momento, que de fato eles não tenham conhecido a morte e começado a morrer. No momento em que eles pecam, a morte entra em cena. E morte, essencialmente, não é morte física, mas morte na Bíblia é essencialmente a separação de Deus. E Deus é a própria vida. A partir do momento que a humanidade é separada de Deus, a humanidade experimenta todo tipo de morte. A morte física, a morte emocional. Então nós temos, a partir do momento em que lidamos com a circunstância do pecado original, que lidar com a necessidade de cura. Quando nós falamos então de cura, é natural que a gente pense num culpado. Nós vivemos hoje uma geração que a todo custo quer evitar traumas. E o que eu tenho para te dizer é: você não tem como passar por esse mundo sem estar traumatizado. Nós já nascemos debaixo de trauma. E por isso nós já nascemos chorando. Porque trauma significa ruptura. E quando nós já nascemos separados de Deus, rompidos da nossa comunhão com Deus, desde que Adão pecou. Então o primeiro trauma que você tem na sua vida é o seu nascimento, desde que Adão pecou. Nós já nascemos carentes de um pai, que o pecado original nos separou. Há pessoas que perguntam: se eu fizer isso eu vou para o inferno? Irmão, você nasceu, você já está condenado ao inferno. A única coisa que você pode fazer para não ir para o inferno é receber a graça de Deus, que te salva da condenação. Para você estar condenado, desde que o pecado original existiu, basta você nascer. Nós já nascemos debaixo de condenação e por isso está escrito: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, ainda que nós tentemos buscar culpados quando nós falamos de doença, de trauma, de morte emocional, de morte física, precisamos entender que já nascemos debaixo de uma circunstância de pessoas que experimentam a morte. E uma das facetas da separação de Deus, uma das faces da morte que nós conhecemos é a morte emocional. E o interessante é que essa morte emocional, muitas vezes, atualmente tenta ser separada da morte física. E quando hoje nós temos o diagnóstico de uma doença, por exemplo, as pessoas tendem
a querer somente examinar isso de forma física, como quem diz: olha, eu tenho aqui um diagnóstico de uma depressão, eu tenho aqui o diagnóstico de uma outra doença qualquer física. Não tem nada a ver, é físico. Mas a questão é que nós somos seres integrais. É impossível você ser tocado em algo apenas em uma área sua. Não tem como algo tocar só o seu espírito e não tocar a sua alma, e não tocar o seu corpo físico. Não tem como algo tocar o seu corpo físico e não tocar também a sua alma. Não tem como. Então o fato de, por exemplo, você ter um diagnóstico não canoniza o diagnóstico. Não estou entendendo, Maria. Maria, vou dar um exemplo comum. Eu fui diagnosticada com uma ansiedade crônica. É físico, é científico, não tem nada a ver com vida cristã. Vamos lá. Um diagnóstico nada mais é do que a constatação de um processo que de fato tem acontecido. Está acontecendo mesmo. Mas o fato de você ter um diagnóstico não significa que a sua ansiedade crônica não possa ter sido desencadeada por uma idolatria. Por você estar excessivamente preocupado com o dinheiro, por você estar excessivamente ocupado com o seu futuro e querendo tomar o lugar de Deus, buscando saber de coisas que não te cabem. Idolatria. Mas eu tenho um diagnóstico, que somente comprova que de fato você está tendo consequências físicas de processos que estão invisíveis e talvez você não esteja reconhecendo. Então, se você tem um diagnóstico, procure ajuda mesmo. Se for preciso, se medique mesmo. Deus nos deu a graça comum. Deus abençoou pessoas com dons para que pudéssemos experimentar sua graça nessa terra. Amém? Mas não pense que por você ter um diagnóstico, você esteja completamente ausente da possibilidade de uma disfunção no seu espírito, de uma idolatria que te levou até esse ponto. Então nós vamos ler agora a história de um homem chamado Naamã. E a Bíblia vai falar que ele era um homem que estava numa circunstância de lepra. E é muito comum na Bíblia que a lepra não represente somente uma doença física, mas antes de tudo, ela seja consequência de um conjunto de procedimentos. E até mesmo há circunstâncias em que pessoas cometem alguns pecados e Deus então diz que elas ficariam leprosas. Não quero entrar aqui no mérito de que toda doença é pecaminosa, isso é uma mentira. Uma pessoa não está em pecado por estar doente, amém? Porém, há circunstâncias em que algumas doenças, mesmo sendo constatadas de forma física, têm também uma raiz espiritual. E nesse caso é o que nós veremos. A Bíblia diz no versículo 1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina de Israel que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Bom, você pode parar por aí. Estamos no contexto onde a história vai falar a respeito de um homem chamado Naamã. Esse homem, como nós lemos, é um comandante do exército da Síria. E ele terá muitas vitórias. Ele será um homem que está em alto conceito. Mas existe um
porém. Há momentos em que Deus nos chama, porque apesar das vitórias, apesar do status, apesar de como somos reconhecidos, estamos carregando alguns poréns. Pode ser que você tenha sido vitorioso em muitas áreas da sua vida, mas exista um porém. E Deus te trouxe até aqui essa noite, não só para um culto, mas para tratar com você sobre o teu porém. O interessante é que esse homem é um homem que batalhava contra Israel, o povo escolhido de Deus. Não era parte do povo escolhido de Deus, mas a palavra diz que Deus dava vitória a ele. E então aqui nós vamos perceber que essa história de Naamã, ainda que ela tenha um significado próprio, dentro da grande narrativa bíblica, ela tem um apontamento, uma tipologia para a pregação do evangelho, sendo espalhado não só para aqueles que são de Israel, mas também para outras nações. Nós vemos aqui, por exemplo, o fato de Deus estar voltando a sua graça e derramando a sua graça comum, entregando vitórias, concedendo dons a pessoas que não eram parte do seu povo escolhido. Então, ainda que aquele homem não fosse parte do povo escolhido, Deus volta os seus olhos para ele. E foi assim que Deus fez na tua vida. Ainda que você tenha sido nascido em igreja, criado em igreja, você não nasceu salvo, você nasceu debaixo de uma circunstância de condenação, você não nasceu como parte de fato do povo de Deus, mas Deus olhou para você e decidiu que queria derramar a sua graça sobre a sua vida. E então, aquele homem terá o porém, e esse porém é a lepra. O que acontece com a lepra? É que a lepra nos isola da comunhão. Porque quando uma pessoa estava leprosa, ela não podia ter contato com outras pessoas. Era contagioso. E mais uma vez isso aponta para um grande problema e uma grande consequência da queda: a ausência de comunhão. Quando fomos separados de Deus, perdemos o nosso acesso a Ele. E é por isso que Jesus veio, para nos reconciliar, para retomar o acesso que foi perdido. E por isso está escrito que aquele que não gosta do seu irmão não pode falar que ama a Deus. Porque uma característica daqueles que foram salvos por Deus é ter um caráter daqueles que são reconciliadores e que amam a comunhão. Então perceba que, dentre tantas doenças, esse homem tem uma lepra, justamente para apontar para a nossa condição, quando ainda éramos como aqueles que não podiam ter comunhão. Então perceba que esse homem tinha status, esse homem era reconhecido, porém ele vivia numa circunstância de isolamento, numa circunstância de humilhação, de limitação. Existia todo um nível de procedimento e protocolo que uma pessoa leprosa precisava respeitar. E talvez hoje você se sinta assim. Você tem as suas vitórias, você tem a sua postura pública, mas você sinta sempre que está tendo que lidar com muitos protocolos limitantes na sua vida. É como se você tivesse se tornado e criado uma personalidade com base naquilo que fizeram para você. E talvez você diga: eu nasci assim, esse é meu jeito. E a verdade é que sim, você pode ter nascido assim. Porque a Bíblia diz que ainda no ventre de sua mãe, Davi já era um pecador. Então o fato de você ter nascido assim, ainda que você tivesse nascido assim, não significa que por você ter nascido assim, você é santo assim. Nós já nascemos debaixo de pecado. Mas além disso, de fato, muitas vezes você não nasceu de um jeito, mas você começou a criar uma máscara com base nas circunstâncias que foram rondando. E quando você olha para a sua vida hoje, você sabe que você pode mais, você sabe que tem mais, mas é como se você estivesse leproso. É como se algo dentro de você dissesse: você não pode se misturar, existe um protocolo a seguir. Lembra do que aconteceu quando você se abriu para as pessoas? Lembra do que aconteceu quando você confiou em alguém? Lembra do que aconteceu quando você entrou nessa sociedade? Você vai fazer isso de novo? Não! Então, a
As feridas vão fazendo com que nós andemos e vivamos como leprosos. Como pessoas que de estação em estação, temporada em temporada, têm que estar afastadas, não podem ter comunhão, não podem ter relacionamento. E então aquele homem, em uma de suas batalhas, vai levar cativa uma menina de Israel. Essa menina de Israel, então, começa a servir como serva da esposa de Naamã. E ela, na circunstância de cativa, escrava, ela olha para a condição de Naamã e ela poderia sentir raiva, mas ela se compadece. E ela diz: como eu queria que o marido da senhora, o meu senhor, conhecesse o profeta que está em Samaria. Eu estava em dúvida se eu ia pregar essa palavra ou da mulher samaritana. O Espírito Santo me falou: é a mesma, filha. E aí eu: como assim, Espírito Santo? Aí ele falou: quem é aquele que se apresentou como profeta em Samaria? Aqui, essa mulher, essa menina, ela começa a ser usada para fazer uma prefiguração de uma revelação que viria em Cristo. E então ela é usada na condição de cativa, de alguém que estava sofrendo, alguém que foi tirada de sua pátria, e ainda assim consegue se compadecer de quem a fez mal. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele deixou o céu, Ele deixou o Pai para vir até aqui, ser humilhado, teve que se subordinar aos maus tratos dos homens, e ainda assim Ele se compadeceu e disse: se você soubesse, mulher samaritana, que aquele que está diante de ti é exatamente aquele profeta que você está me perguntando quando virá. Eu acho que você não entendeu. Você está aqui muitas vezes esperando por algo que vai acontecer, por uma cura que vai vir, por alguém que vai chegar, e o Senhor está te falando: você ainda não percebeu que o tal profeta que vocês discutem e debatem teologicamente de onde vai ser adorado, ele está aqui e é ele que vos fala. E se você quiser, você nunca mais terá sede, porque eu sou fonte de água viva. Você não vai mais ter que ir nesse poço. Você não vai mais precisar da vergonha de ter que viver isolada, indo ao meio-dia para que ninguém te veja, porque você é mal falada na cidade. Você não vai precisar mais andar por aí de cabeça baixa e ir buscar água num horário diferente de todas as mulheres. Por quê? Porque elas te acusam porque você já teve muitos homens. Você não vai precisar mais correr o risco de morrer, de sempre buscar água no período de mais sol do dia, no período de meio-dia, o período que está escrito em Salmos que a morte assola de tão forte que era o sol. Por quê? Porque aquele profeta que ela esperava e que ela tinha tanta teologia para debater sobre quem era, quando viria e onde deveria ser adorado, agora estava diante dela e falava: você não precisa vir aqui para tentar pegar um pouco de água todo dia. Se você renunciar ao teu passado e se entregar para mim, eu sou fonte de água viva e você nunca mais terá sede. E essa mulher, seguindo o mesmo paralelo da mulher samaritana, ela olha para um homem que poderia ser inimigo dela, assim como Jesus, porque os judeus e os samaritanos não eram reconciliados. E essa mulher, podendo sentir raiva, ela diz: não, eu me compadeço dele. Se ele soubesse que ainda tem profeta em Samaria. Deus me trouxe até aqui para que você saiba que ainda tem profeta. Isso não tem a ver com homem. Se ainda tem profeta, é porque Deus ainda tem mensagem.
Se ainda tem profeta é porque Deus ainda se preocupa com você. Se ainda tem profeta é porque Deus ainda fala com você. Se ainda tem profeta é porque ainda não acabou dessa maneira. Ainda tem história para acontecer. Ainda não acabou e só acaba quando termina. Aleluia! E aí esse homem vai até o senhor dele. Aí eu fico imaginando o nível de loucura que já deve ter parecido. Um comandante do exército da Síria ir até o rei da Síria e falar: rei, sabe o que é? Eu queria uma liberação. Por quê? Sabe o exército de Israel, nosso inimigo? Uma escrava que eu trouxe me disse que tem um cara lá que pode fazer eu ser curado. Só que o desespero abre níveis e portas de manifestações sobrenaturais, que se você não estivesse enfermo, se ninguém tivesse feito o que fez contra você, se você não estivesse passando pelo que você está passando, você nunca teria conhecido. Se aquele homem não tivesse doente, quando ele iria até Israel procurar por um profeta? Se você não tivesse passado pelo que você passou, será que você estaria aqui numa quarta-feira? Então a questão não é por quê, a questão é para quê. Muitas pessoas aqui precisam transicionar do porquê estou passando para que eu estou passando. E então aquele rei vai falar: tudo bem, eu te libero. Eu vou escrever uma carta. E ele escreve uma carta. E nessa carta diz ao rei de Israel: quando essa carta chegar até você, Naamã estará indo ao seu encontro. E ele é leproso. E ele precisa ser curado. E aí, a carta vai chegar até ele. Ele vai levar, como um bom idólatra, antes dele, moedas, bens, porque ele já estava acostumado com a forma que ele tinha de conquistar as coisas. Pessoas que têm muitas vitórias têm seus meios de conquistar as vitórias. Então ali ele botou seu poder aquisitivo, ali ele botou seu poder estratégico, o seu poder de persuasão. E assim ele foi, com os seus recursos na frente, com os seus contatos atrás, a carta já indo com ele. E aquela carta chega até o rei de Israel. Quando a carta chega até o rei rasga as vestes e fala assim: por acaso eu sou Deus para curar esse homem? Ele está arrumando um motivo para ele ter guerra comigo, porque ele sabe que eu não sou Deus. Como é que eu vou curar um homem? Aí Eliseu, um profeta, vira para o rei e fala assim: por que você está rasgando suas vestes? O que está acontecendo? É como se ele falasse: o que está acontecendo? E é como se ele dissesse assim: você não é Deus, mas eu sou profeta. E ele diz: pode trazê-lo até a mim, e ele saberá que nessa terra tem profeta. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: por muito tempo pessoas não liberaram palavras sobre a tua vida, porque disseram: isso daí só Deus, isso daí só Deus. Por muito tempo você mesmo deixou de profetizar, porque você disse: quem sou eu para profetizar no meu casamento? Quem sou eu para profetizar na minha saúde? Quem sou eu para dizer que vai mudar? Mas essa noite Deus está dizendo: você não tem que ser quem eu sou, você tem só que ser profeta, você tem só que ser a minha boca. O papel quem faz sou eu, mas a palavra tem que ser liberada na terra. Eles verão que ainda tem profeta nessa terra. Olha para quem está do seu lado e diz: ainda tem profeta. Ainda tem profeta. Isso aí só Deus. Agora é só orar, só resta orar. Meu irmão, só resta orar porque tu não orou no início. Porque oração não tem que ser o que resta, ela tem que ser onde começa. Agora só Deus, então tá tudo bem, nunca esteve melhor. O problema é quando era só você. Se é só Deus, fica em paz.
Agora que vai dar bom. Estava dando errado porque você estava querendo fazer carreira solo. Não funciona, né, gente? Eu sou testemunha, não dá certo. Não funciona. Então há momentos em que nós queremos tirar o nosso papel, afirmando que é só Deus. E Deus está dizendo, se você soubesse que isso daí que você está passando, você só precisa de uma palavra profética. E eu creio que essa noite Deus nos reuniu porque há uma palavra dos céus sendo liberada para a sua vida. E eu quero dizer que talvez quem está lá fora venha dizer assim: o que essa mulher está falando é uma irresponsabilidade. E de fato lá fora seria. Mas uma palavra rema é uma palavra direcionada para um tempo específico, para pessoas específicas, debaixo de uma autoridade, uma liberação específica. Então hoje eu creio que eu estou aqui debaixo de uma ousadia dada por Deus para liberar palavras que até médicos disseram: isso aí é só Deus. E Deus está dizendo: eu vou mostrar que ainda tem profeta. Casamentos que disseram: eu tenho até tempo de ministério, mas isso aí só Deus. E Deus está dizendo: ainda tem profeta. Eu vejo uma unção de autoridade para profetizar sendo derramada sobre a tua vida, para profetizar sobre a sua casa, sua saúde, sua família, sua vida emocional. Por acaso ele acha que eu sou Deus? Não, mas Deus não precisa ser, só tem um. É só ser profeta mesmo que resolve. Aí ele chama para ele: profeta tem isso. Tá tudo bem na vida dele. Ele fala o quê? Eu vou lá comprar uma guerra dos outros para mim. E foi. Então aquele homem chega e ele vai levando, ele chega lá com seus carros, com os seus bens. E quando ele chega, o profeta Eliseu manda um mensageiro falar com Naamã. E fala: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e tu ficará limpo. E não orou em línguas, não sapateou nada. Tem gente que não reconhece profeta quando às vezes está sentado numa mesa e você acha que a pessoa está falando uma opinião dela e você não está entendendo. É porque não tem problema, é uma bênção. Às vezes Deus pega a gente mesmo, a gente sente mover, a gente vai e ora em língua. Mas tenha cuidado para você não reduzir profeta a símbolos. Porque profeta, até brincando, acaba ferindo os outros. Você vai às vezes brincar, você tocou numa ferida que você não sabia, mas está acontecendo uma situação ali que você nem imaginava e está. Muitas vezes você está diante de profetas. Deus está usando pessoas como profetas, mas você está subestimando porque o que aquela pessoa fala é tão óbvio que você despreza. Você está esperando sapatear, meter a mão na tua cabeça, mandar dar 7 pulinhos de um lado para o outro, girando, mortal carpado para trás, 100 mil de oferta no Pix, arrasta para cima, e você menospreza uma direção rápida e simples. E então aquele homem recebe uma palavra: você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Só que eu não sei se você está entendendo. O Jordão, pensa, o Jordão não era um rio bonito não, para um homem que veio da Síria. Ainda tem que entrar num rio daquele que era todo embaçado, não tinha água cristalina. Na própria Síria tinham rios muito mais bonitos do que aquele. E a sensação daquele homem é: eu não estou acreditando não. E aí o que vai acontecer? A Bíblia diz: Naamã se indignou. Eu vim aqui para pregar para a gente indignada. Se indignou. Porque Deus não me responde. Não te responde, ou você que está indignado com a resposta que Ele te deu? Porque a gente fica, eu fico também. E aí o homem estava indignado, porque era simples demais. Quando a gente é muito acostumado a guerrear, a simplicidade irrita a gente, sabia?
Que fala, vamos orar. Que orar? Orar. Eu vou orar. Eu estou aqui precisando de direção, tu me fala para eu orar. Orar eu já sei. Jejuar já sei. A gente fica indignado com a simplicidade das coisas de Deus. Porque a gente quer mostrar performance, a gente quer ter mérito. A gente quer mostrar para as pessoas que o nosso sucesso é porque a gente fez mais do que o outro. E se a gente agir na simplicidade, no jejum, na oração, na leitura da palavra, que mérito nós teremos? Aí a gente fica indignado de ir para a igreja, que a pregação vai ser sobre jejum, oração e leitura bíblica, indignado. A gente quer aquelas propostas radicais, vamos fazer 60 dias sem comer, irmão. E postando no Instagram. Para deixar claro que você é guerreiro vitorioso. Ele se indigna e fala: pensava eu que o profeta ia sair, ia falar comigo, ia se pôr de pé, invocaria o nome do Senhor. Ele já pensou em todo o procedimento. Do Deus dele, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O que está escrito? Pensava eu. Cuidado com o que você pensa. Porque muitas vezes o maior inimigo da sua cura é o que você pensa. Não só no sentido de pensamento negativo, mas no sentido de pensamento idealizado daquilo que Deus nunca te propôs. Muitas vezes a cura está diante de você, só que você não reconhece. Por quê? Porque você pensava que ela viria de outro jeito. Há muitas manifestações de Deus em nossas vidas que nós não recebemos. Por quê? Porque para mim, profeta tem que falar de tal jeito. Para você, irmão, não para Deus. Entende? Para mim, o homem que eu vou... Eu não vou nem entrar nessa pauta. O homem que eu vou casar, ele tem que ser assim, assim. Na sua cabeça, amor. Na sua cabeça. E é por isso que está sozinha até hoje. E vai morando sozinha, gente. Escuta que eu conheço vocês. Eu conheço meu povo. E aí, quanto mais tempo mora sozinha, mais difícil é arrumar alguém. Já percebeu? Porque você se acostuma a ser solteiro. Aí já tem as maniazinhas de solteiro. Tem uma amiga minha, melhor amiga, esse testemunho é autorizado, ela com 30 anos na cara. E eu me lembro que uma época ela estava flertando com uma pessoa. Eu cheguei na casa dela para visitá-la e fui olhar a coberta dela. Uma coberta da Minnie. A TV rosa. E eu falei, pois bem, você tomou a decisão de morrer solteira mesmo, né? Então aquilo que nós pensamos, a forma como nós esperamos, os cenários que nós idealizamos, muitas vezes nos afastam de entender os movimentos de Deus. E talvez essa minha amiga, por exemplo, estivesse esperando ter alguém para mudar a coberta da Minnie. Mas talvez alguém só chegue quando ela largar a Minnie. Então há momentos em nossas vidas que nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque estamos idealizando aquilo que Ele nunca se comprometeu conosco. Eu estou falando com pessoas que acreditam que Deus perdeu o controle, simplesmente porque saiu do seu script. Mas você não está entendendo que Deus nunca disse que seria conforme esse seu script. Deus disse que faria. Se a sua criatividade é limitada, é algo seu. Mas Deus não é infiel porque Ele não cumpriu as suas expectativas. Eu te garanto que a palavra dele vai se cumprir. E justamente por isso talvez as suas expectativas não. Porque muitas vezes para a palavra de Deus se cumprir, para a cura chegar na sua vida, para você mudar de fase, as suas expectativas têm que ser frustradas. Onde você estaria se você tivesse casado com a primeira pessoa que você achou que tinha que casar? Se você tivesse continuado no primeiro emprego que você queria continuar?
Olha para as tuas expectativas do início do ano e veja onde você estaria. Então aquele homem fica bravo e ele fala assim: olha só, porventura eu não tenho 2 rios lá na minha terra, melhor do que todas as águas de Israel? Eu não sei se estão entendendo. Esse homem estava num território inimigo. Ele estava sendo levado aí numa terra que ele já tinha guerreado, levou cativos, para mergulhar em águas que a nível de nacionalidade, a nível de patriotismo, eram muito piores do que a dele. Ele estava indignado. Era como se ele dissesse: essa terra daqui eu já levei cativa, eu já venci. Você quer me dizer que alguma coisa boa pode vir daqui? Isso se chama, aquilo que nós podemos ver na nossa conversão e no processo da cura da nossa lepra em nossa condição de pecadores, de condução ao arrependimento. O arrependimento faz nós vermos que até os lugares que nós achávamos não prestarem para nada, tem algo de bom para nos oferecer. No processo da cura, Deus vai te levar a voltar a lugares que você já esteve, mas de forma diferente. E talvez você até pense que está se repetindo, e talvez você até pense que tudo vai acontecer da mesma forma, mas não. Há momentos em que Deus te leva às mesmas situações, aos mesmos lugares, para te dar a oportunidade de voltar de forma diferente. Enquanto você não viver a mesma circunstância que você viveu um dia, você vai viver apavorado pelo que aconteceria se ela chegasse de novo para você. Então aquele homem vai até aquela terra e ele vê que tinha algo de bom. As pessoas que muitas vezes você demonizou na sua vida são as pessoas que mais te abençoaram do que qualquer melhor amigo. São as pessoas que mais te amadureceram. São as pessoas que mais te levaram a buscar a Deus. São as pessoas que Deus usou para não permitir que você continuasse em mesas que não eram para você. Se tivessem te recebido bem ali, você teria permanecido no lugar que era pequeno para você, que não condizia com o que Deus tem para você. A Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo, vai e fala com Faraó. Mas olha só, Faraó simplesmente vai se opor, porque eu endureci o coração de Faraó. Não leve para o pessoal. O próprio Deus endureceu o coração de pessoas contra você. Sabe por quê? Porque se o Faraó não tivesse tido o coração endurecido, não teria sido necessário o mar se abrir. E assim, o povo nunca teria conseguido ver que Deus era de fato com Moisés. Toda vez que você ora por manifestação do poder de Deus, Deus te responde com resistência. Há momentos em que pessoas têm um coração endurecido. Não leve para o pessoal, elas gostavam mesmo de você. Não era falsidade, mas Deus endureceu o coração delas e elas não podem contra Deus. Por quê? Para que então, diante da adversidade, você tivesse que clamar e depender de Deus para que algo sobrenatural se manifestasse e todos pudessem ver: Deus é de fato com ele, Deus é de fato com ela. Então perceba que aquele homem tinha essa condição, era leproso. E no caminho da cura da lepra, ele é levado a perceber que aquele cenário, que era um cenário que ele via como inóspito, desagradável, e com muita arrogância ele olhava de cima para baixo, porque ele tinha feito cativos naquela terra, tinha algo ali oferecer. Não despreze os lugares simplesmente porque você em algum momento saiu por cima deles. Às vezes é preciso revisitar alguns lugares, algumas circunstâncias, porque ainda que você tenha saído por cima, aquilo te deixou leproso. Aos olhos humanos você saiu por cima, mas você sabe o quanto do teu coração aquilo ali tomou. Você sabe que nunca mais você foi o mesmo.
Você sabe que nunca mais você voltou a acreditar. E o caminho que Deus vai traçar para que você seja curado disso não é te engrandecer, mas é parar de diminuir aqueles que te feriram no seu passado. Então, aquele homem está no seu trajeto e ele vai estar indignado. E vão chegar para ele os seus oficiais e vão falar assim: Senhor, se o profeta não pedisse para o Senhor ter feito algo difícil, o Senhor não faria? Por que então o Senhor não dá 7 mergulhos? Isso é muito forte. Os servos dele conseguem ter uma postura de mais humildade do que ele e falam assim: a gente já viu você vencendo tantas batalhas, o Senhor já derrubou tantos exércitos, o Senhor já pegou cativos nessa terra, o Senhor não consegue só mergulhar no rio que tem aqui nessa terra? O Senhor já fez tantas coisas grandiosas como o comandante de um exército, por que o Senhor não pode fazer algo tão pequeno? E é isso que o Senhor está falando com você hoje. A sua cura não está relacionada às suas vitórias e aos seus triunfos, mas aos pequenos atos de humilhação que você é capaz de ter. E se humilhar a sua carne, é ler a Bíblia mesmo quando você não quer, é orar mesmo sem vontade, é jejuar mesmo tendo acesso a um banquete, é dizer não mesmo podendo dizer sim. É não precisar de uma pessoa para nada, mas decidir tratá-la com dignidade. É saber que alguém de fato te feriu, apesar de não ser a intenção, e não precisar provar nada para ela, mas independente do que ela pense, é decidir falar: se eu fiz algo que te feriu ou que te levou a esse ponto, eu te peço perdão. É o simples. Você já fez tanta coisa grande. Se Deus te pedisse algo tão grande, você não faria? E hoje Ele está te pedindo o simples. E o simples era dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Eu fico imaginando aquele homem dando o primeiro mergulho e pensando: profeta desgraçado. O segundo mergulho, o ódio maior ainda, porque quanto mais perto a gente está da cura, mais ódio a gente sente. Ninguém fala, mas eu falo, porque é assim que é. A palavra está chegando perto de se cumprir, parece que a nossa ira vai aumentando, que parece que vai acontecer menos ainda, porque você já tentou tanto que vai chegando no nível de esgotamento e a sensação é que já deu errado. Segundo mergulho, cara, o que eu estou fazendo aqui? Terceiro mergulho, ele já devia estar olhando para os servos lá da água pensando: se isso daqui não der certo, vai mergulhar todo mundo comigo. Quarto mergulho, nada. Quinto mergulho. Sexto, alguns aqui, pela vergonha, humilhação, incredulidade, pararam já no primeiro mergulho. Não funcionou. Alguns pararam no segundo, outros no terceiro, outros no quarto, outros no quinto, outros no sexto, porque não funcionou. Não se cumpriu. Só que essa noite Deus me traz até aqui para te dizer: eu disse que era 1 mergulho, eu disse que eram 2 mergulhos, eu disse que eram 3 mergulhos, eu disse que eram 4, eu disse que eram 5, eu disse que eram 6. Não! São 7, e o 7º está logo aqui. O 7º está logo aqui. Não é porque não deu certo na primeira tentativa que não vai dar. Não é porque não deu certo na segunda que não vai dar. Não é porque não deu certo na terceira, na quarta, não! Só para no 7º, só acaba quando termina. Se você crê nisso, se coloca de pé. Se coloque de pé se você está pronto para entrar na temporada do seu 7º mergulho. O 7º está logo ali. O 7º está logo ali.
O homem então desceu e mergulhou 7 vezes. E tendo então feito uma palavra, agido em conformidade à palavra do profeta, ele ficou limpo. E ele se levantou e sua pele era como a de um bebê. Porque quando Deus cura, Ele não só faz voltar como estava, Ele faz ser como nunca foi antes. Quando Deus te pede para mergulhar, Ele não está pedindo, escute, Deus está falando com pessoas que têm feito uma oração. Ah, Senhor, que volte a ser. E Ele está dizendo, está errado, não vai voltar a ser. Vai ser além, vai ser maior, vai ser melhor, vai ser diferente, vai ser novo, vai ser intenso, vai ser vivo, vai ser como você nunca experimentou. Essa é a noite de você dar o seu 7º mergulho. E o Espírito Santo está te dando um momento para discernir o que tem impedido você de mergulhar mais uma vez. O medo da vergonha pública, a arrogância de achar que você já está num nível grande demais para fazer coisas tão pequenas, a vaidade, o medo do abandono, o medo do fracasso. O medo é o pecado mais tolerado dentro da igreja. Ah, é porque eu tenho vergonha. Você tem medo da rejeição? Medo não é humildade. Medo é entregar domínio ao inimigo da sua alma, pois o amor perfeito lança fora todo o medo. Nós chamamos de arrogância, mas o que é arrogância senão o medo do fracasso? O que é o medo da vergonha senão o medo da rejeição? Timidez é medo. O medo da exposição. Sabe o que Deus ministrou quando nós estávamos no caminho se abriu? E eu falei para o meu marido, Daniel, você percebeu que não tinha nenhum trânsito? Quando um carro andou, todos andaram e a gente já logo entrou na cidade. E naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim, parecia que ainda ia ter muita coisa pela frente, mas já estava tão perto. E naquele momento eu entendi que essa é a narrativa que o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas aqui. É como se você ainda tivesse que passar por tanta coisa, além de tudo que você passou. E Deus está dizendo, se posiciona, porque já está tão perto. Está tão perto. O diabo está tentando fazer parecer que é muito mais longo do que é, mas já está tão perto, que se você soubesse, você estenderia as suas mãos como a gente naquele carro, e você começaria a dar comando para o mundo espiritual, dizendo, fronteiras se abram, porque eu tenho uma palavra, e eu vou passar. Fronteiras se abram, porque eu tenho um chamado, e não é por mim, não é porque eu mereço, mas é porque o meu Deus não luta, o meu Deus vence, e eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar porque existe cura, eu vou passar porque o trauma me paralisou, o medo me paralisou, mas eu vou passar, eu vou mergulhar mais uma vez, eu vou descer mais uma vez, eu vou mergulhar no Jordão, eu vou descer ao Jordão. E nessa hora, eu quero fazer um segundo, mas não menos importante apelo. Se você está aqui, eu não sou do tipo de pessoa que apela para persuasão. O Espírito Santo está aqui. E se você teve a honra de ter recebido esse convite, você já sabe que é para você. Esse convite é para você que sentiu essa noite que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu não vou nem entrar no mérito de se reconciliar. Não importa se está vindo de novo ou se já foi um dia, não. Porque eu não creio que Jesus está te chamando para voltar. Eu creio que Jesus está te chamando para um nível de conhecimento e intimidade que você nunca teve.
o nível de revelação que você nunca teve. Então, se nessa noite você entende que existe alguém que morreu para que você seja livre de todo trauma, de toda condenação, de toda acusação, e você quer entregar a sua vida inteiramente a Jesus, levanta a sua mão, levanta, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode vir até aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, que alegria! Jesus veio aqui por causa de você, para receber você. Pode vir bem pertinho, pode vir bem pertinho. Glória a Deus, glória a Deus. Os anjos celebram, o céu se alegra, a igreja de Jesus celebra. E tudo isso é porque Ele ama tanto você, tanto você, tanto você, tanto você. Ah, Ele te ama tanto. Ah, Ele te ama tanto. E não precisa mais esperar. Hoje Ele diz, é do jeito que você tá mesmo. Vem que o resto eu cuido. Vem que o resto eu faço. Não é uma religião, sou eu, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que morreu para te dar vida. Eu estou aqui. Vem até aqui, vem até aqui. Saia do seu lugar. Vem, vem, vem que dá tempo. Vem que dá tempo. Eu gostaria de nessa hora transmitir a cada um de vocês que estão aqui uma tamanha dose de misericórdia, perdão, amor, que vocês crescem de fato e verdade. Que privilégio. Como eu queria ter conhecido a Jesus e me entregado a Ele nessa idade. Que privilégio, que privilégio. Glória a Deus. Que o Senhor as abençoe e as guarde em todos os seus caminhos. Que toda a vida de vocês seja acompanhada, guardada, enveredada pelo Senhor Jesus. Que os ouvidos de vocês, os olhos de vocês sejam guardados por Ele. E que Ele prepare todo o caminho de vocês em nome de Jesus. Guardando a entrada e a saída de vocês até que Ele venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu gostaria que todos se sentissem abraçados agora. Vocês não têm noção, isso daqui, eu imagino que toda a igreja partilhe dessa alegria. Isso é dar o 7º mergulho. Vocês hoje deram o 7º mergulho. E hoje se inicia um tempo sobre a vida de vocês. E não é que tudo vá dar certo segundo a sua perspectiva, mas é que a partir de hoje vocês podem ter uma certeza. Até quando tiver aparentemente dando errado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nele creem, naqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo agora, em nome de Jesus. Abra sua boca, e se a igreja quiser orar com a gente, nunca é demais, né? Nunca, essa oração nunca é demais. Aleluia. Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados. Espírito Santo, me ajude a me arrepender de fato e verdade. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu por mim, mas ao 3º dia ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Eu o confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego tudo a Ti, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. E eu cancelo, desfaço todo o pacto que eu fiz com o inimigo da minha alma. E eu declaro, coloque a mão na sua cabeça, o sangue de Jesus me lavando, me purificando, me libertando de todo o mal. E eu declaro, eu pertenço
a Jesus Cristo. Escreve o meu nome no livro da vida. Olha para trás, essa é a sua nova família. Você pode aplaudir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.